de futebol. Questão de ordem, presidente. Pois não. Ontem o nobre deputado, presidente dessa mesa, disse, contra todo o resto da bancada... Senador. O nobre senador, Isso. ao contrário de toda a bancada desta mesa, disse que se o Brasil perdesse a classificação em 16 avos para o Japão, disse voz isolada que não seria um fiasco. Passados 98 minutos de Japão e Suécia 1-1, Vossa Excelência mantém que não é fiasco o Brasil ficar para o meio do caminho para o Japão? Não. Ou Vossa Excelência revisa como fazem os democratas? Pela primeira vez na minha vida vou concordar contigo, viu? Japão contra a Suécia. Eu estava viajando para cá, tá? E dei uma olhadinha assim. Para. O melhor Japão de todos os tempos vai levar 4-0. Não, tem um gol. Pô, foi para outra ponta, Diogo. A gente estava tentando trazer o Pedro para o nosso lado, fizemos isso durante o voo, com todo carinho. Não é fácil, né? E conseguimos, a gente caminhava com ele no aeroporto, a gente está em Houston aqui, conseguimos trazer ele para o nosso lado. Mas o gol japonês, não sei se tu viste, Pedro, o gol japonês é de belíssima feitura. Tá aqui, não tá mais, toca, gira. Tem pivô na jogada. É bonito o gol. Lindo, né? Mas é bonito o gol. Matei. E os japoneses, e o Leonardo Oliveira que vai discordar de todos nós daqui a pouco. O que vai concluir? Não, é que alguns japoneses ali, tu sente eles com uma certa... Eles estão achando que dá. Né? Bom, se achar, eles podem achar tudo o que quiser. Leonardo Oliveira, digamos, me entreguei. Acho que esse Japão aí toma 4-0, o melhor Japão da história. Foi para outra ponta agora. Onde é que tu tá, Léo? Onde é que tu tá? Eu tô em Dallas ainda. Amanhã a Argentina joga com a Jordânia. Domingo pela manhã estarei rumando a Houston. Me encontrarei com vocês. Ontem o que para nós é uma honra. Não, para mim mais ainda. Eu tô ansioso. Eu tô fazendo xizinho na parede, sabe? Pra te dar um abraço, pra te ouvir cantar ao vivo. Eu quero que tu me receba com uma música bem gauchesca, assim, tá? Mas Tá bom, cantarei. Ontem no campo aberto, assim, o Japão, é claro, eu concordo com vocês que o Brasil perder para o Japão, em qualquer circunstância mesmo, com toda a evolução do Japão, o Japão era da turma da Nova Zelândia, era da turma do Haiti, só que o Japão mudou de turma. Hoje ele, por exemplo, ele é mais do que a Escócia. Ele já está ali na turma do Marrocos. O Japão e o Marrocos são muito equivalentes, tá? Mas o Brasil, assim como empatar com o Marrocos não foi legal, perder para o Japão no mata-mata é algo que vai ficar registrado, 4 anos dando explicação, Leozinho. Olha só, vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? De 11 vezes que aconteceu isso, o Brasil só foi eliminado ou perdeu uma vez para o Japão, lá em 96. A gente já falou aqui na Olimpíada, aquele timaço do Brasil. Mas esse é o Japão dos melhores, do melhor da história. Aquele erro do Dida. De lá para cá, o Brasil sempre conseguiu uma vitória, só que, como disse o Pedro, ele tem razão. Tem esse contexto de agora. Esse aí até dá para tirar da conta, porque é o time reserva que tomou do 3-2 a Mas virada. tem um elemento nesse futebol japonês que ele vem evoluindo a cada ciclo, né? Vão trocando os jogadores. Por exemplo, o Kagawa, que jogava no Borussia Dortmund, que quando saiu, o Klopp se abraçou nele e chorou, não queria deixar ele sair lá no Dortmund. Kagawa. E tinha o Honda, que jogou no Botafogo, que era muito bom jogador. O Japão sempre teve um outro protagonista. Mas agora me parece que tem uma seleção mais homogênea, assim, tem valores dos 26 convocados, 23 jogam na Europa, só os 2 goleiros e um zagueiro de 39 anos que jogam no Japão. Então, assim, é um time mais homogêneo, eles evoluíram muito tecnicamente. Se há algum risco, e há sempre um risco no mata-mata, e há um risco sim para o Brasil, porque o Brasil dá... isso mesmo. Não, mas Maurício, mais um pouco do que isso. Pela característica do Brasil, o Brasil dá a bola para o adversário. Ou tenta roubar na saída de bola. O Japão, com a bola, ele tem muita lucidez. É um time muito bem treinado, é um trabalho de 8 anos. E eles evoluíram, isso chama atenção. Eles evoluíram muito tecnicamente. Essa geração do Japão já faz parte de um trabalho de base que o Japão fez. Eu até convido quem estiver nos ouvindo, procure nas redes sociais vídeos das crianças japonesas treinando. São 200, 300 crianças num campo, eles vedam os olhos das crianças ou elas ficam olhando para o horizonte e eles ficam driblando, brincando com a bola, passando a bola por baixo do pé, driblando, fazendo movimentos. E isso repercutiu numa geração de drible de 1 contra 1. Só para encerrar e passar para vocês, o que eles fazem no campo aberto, Maurício? Eles atraem muito o adversário para um lado e usam muito da inversão de bola para pegar no mano a mano, porque a velocidade deles eles sempre tiveram. A velocidade, então, quase que é o meu tripé que está ventando. A velocidade eles sempre tiveram. Então, assim, é esse o jogo deles.
Leonardo, agora eu entendi. Eles ficaram de olhos vedados para jogar contra a Suécia e não conseguiram jogar nada. Não, é que o que acontece... Vai, Léo. Ali era um jogo, né, Maurício, de o empate. O Japão sabia que a Holanda não ia fracassar contra a Tunísia. Então o Japão jogou de uma maneira mais conservadora. Atacou o tempo todo. O Japão foi protagonista no tempo todo. E eu vou dizer, entre Japão e Suécia, eu preferia 150 vezes pegar a Suécia. Aí é um jogo óbvio, de bola direta, um jogo simples, pobre. O jogo da Suécia é pobre. O jogo do Japão tem elaboração. Eu também preferia pegar a Suécia, porque é um time que trocou de técnico, tá meio atrapalhado, apesar dos dois pica das galáxias lá na frente. Mas o Japão podia, e não fez um jogo ruim, tá tudo certo. Mas se não é o goleiro japonês fazer uma defesa quase, ele acréscimo, logo depois do perdido o gol. Uma defesaça do goleiro grandão. É que eu tenho para mim, Diogo, a discordância que eu tenho do Léo em relação, por exemplo, eu não equipararia ainda o Japão a Marrocos. Marrocos já chegou numa semifinal enfrentando e eliminando Portugal e Espanha, que Japão não viveu. O Marrocos tem, Maurício, tem categorias foi de base. Quarta de final na Copa lá no Japão também, né? É que a semifinal que Marrocos chega eliminando Portugal e Espanha, Luciano, eu acho que foi sua voz que eu ouvi, e Marrocos tem categorias de base campeãs em competições internacionais que me recomendam mais do que o Japão. O Japão é organizado sim, é intenso sim, velocidade, se tiver que correr 3 horas corre, mas tecnicamente o teto deles é mediano para menos. E é onde o Brasil precisa fazer a diferença para não dar 4 anos de explicação. É o Lucianinho lá, viu, Pedrinho? Fala, Lucianinho. Exatamente, eu vim aqui para trazer verdades neste programa. Pedro Ernesto Enedi na Central de Copa. Deu uma porrada, direto de Jersey City. Números para vocês discutirem. Olha aqui, ó. É a quinta vez que o Japão avança para uma fase eliminatória de Copa do Mundo. Vejamos. Em 2002, caiu nas oitavas, perdeu para a Turquia por 1-0. 2006, Copa da Alemanha, caiu na fase de grupos. Em 2010, parou nas oitavas para o Paraguai. 0-0 no tempo normal, perdeu nos pênaltis por 5-3. 2014, de novo, parou na fase de grupos. 2018, na Rússia, chegou a abrir 2-0 contra a Bélgica. Vamos lembrar bem disso. Não resistiu, tomou uma virada. E daí depois a Bélgica pegou o Brasil e tirou o Brasil da Copa. 2022 também chegou a liderar ali a chave com vitórias. Tinha a Alemanha, a Espanha no grupo, mas caiu nas oitavas para a Croácia. E o que a Croácia fez? Eliminou o Brasil. Então, o Japão, nas 2 últimas Copas, jogou contra os times que eliminaram o Brasil. Mas nunca o Japão passou de oitavas de final. Disputa a Copa desde 1998. São 7 Copas, portanto, e nas últimas 5 ali teve momentos em que passou para as oitavas, que foi o máximo que chegou, ou caiu na fase de grupos. Essa é a minha contribuição número 1 aqui no Sala. Tu trouxeste a última Copa, o Japão ganha da Espanha. E tira a Alemanha. Isso. Então, assim, tira a Alemanha, é o mesmo grupo. Há uma evolução, Luciano, gritante no futebol deles. É suficiente para bater pau a pau com o Brasil? Não. O Brasil tem mais tradição, tem mais caminho, o Brasil tem mais qualidade técnica, o Brasil tem individualidades que definem, embora o Japão tenha. Eu gostei muito de ver o Kamada, camisa 15, jogar, tudo passa por ele. O Doan, número 10, é um meia que vem do lado para dentro. É um time muito organizado, mas a evolução, Luciano, essa que tu traz, e a Copa do Mundo vai mostrando a cada ciclo que eles vão evoluindo, ela é muito gritante. E tem 2 questões para a formação do time, pessoal, que vai jogar contra o Brasil na segunda-feira. O Kubo, que também é um jogador importante, ele se machucou, né, no começo da Copa, ele ficou fora dos outros jogos seguintes, ele sofreu uma lesão no joelho contra a Holanda e ficou fora depois nas partidas seguintes. Então, o Japão tem expectativa de tentar recuperar esse jogador, mas ontem teve um problema. O Itakura acabou saindo, o zagueiro lesionado, no primeiro tempo ainda, entrou o Taniguchi, e essa pode ser, portanto, uma mudança aí que tem o time do Japão, que começou ontem a partida contra a Suécia para jogar contra o Brasil na segunda-feira. Então, essa é a contribuição aí do acompanhamento do Japão. O Cubo, quando surgiu, era tipo o Cubo mágico, assim, né? Ele era tido como um grande, um cara, para ser um cara diferente e tal. Tá aí ainda, né? É uma mescla da seleção japonesa. Tem caras mais cancheiros e tem caras mais jovens. Não, o que se diz, Diogo, conversando com os torcedores japoneses aqui, e eu pergunto do Cubo, porque o Cubo ele fez base no Real Madrid,
Até ele deu uma no Barcelona, ele fez base no Barcelona, aí ele deu uma entrevista de que ele sofreu bullying na base do Barcelona, em La Masia, aí ele termina a base no Real Madrid, ele era tido como Messi japonês. Ele não consegue confirmar. E ele está jogando no Real Sociedad, ele é destaque do Real Sociedad. O Real Sociedad é um time que tem algum protagonismo na Espanha, só que os japoneses dizem que ele vai bem no clube e não consegue repetir na seleção. O grande cara do Japão, que não está aqui, os dois grandes, é o Minamino, do Liverpool, e o Mitoma, que é do Brighton, que é o cara do drible, e o Endo, que é uma liderança, é o volante que não está. O Japão está sendo os dois melhores jogadores, é isso? O Endo já tem mais de 30, né, Léo? Os três. O Endo é mais veterano. Bem veterano. O que deu para ver, Cezinha, assim, ó, o volante, tá, da seleção japonesa, camisa 7, vou até pegar o nome dele aqui, porque a gente vai se atrapalhar os nomes, o Tanaka. Ele é um zagueiro na frente da área. Ele não sai da frente da área, então ele faz essa série de 3. E o lateral direito, o Sugawara, que joga no Werder Bremen, ele é um cara que é interessante, porque ele é um lateral que o Brasil não tem. Porque ele vai tanto pelo corredor e, por vezes, o camisa 10 abre na ponta e ele vai por dentro, quase como um volante. Eles são muito bem treinados. Eles têm um time muito bem organizado. Isso chamou atenção, Maurício. O perigo que o Brasil passa a viver, e me parece o principal, para não dizer que é o único, é o principal, tá? Nós constatamos, de modo geral, que o Japão é um time médio no máximo. Mas intenso, organizado, que se precisar correr 3 horas, corre, e que o não ele já tem e não tem piano nas costas. Qual é o perigo do jogo? É que o Brasil não está enfrentando uma boiadada, mas ao mesmo tempo ele é franco favorito contra um time médio da Copa. Nós estamos em crescimento, o Japão está perto do teto dele e é 16 avos. Primeira Copa de 16 avos, nunca houve antes. E o Brasil não pega a Holanda para dividir responsabilidade, pega o Japão. Então quem entra com o peso somos nós com o pentacampeonato. Se levar o jogo errado, César, se levar o jogo com meia concentração, com meia intensidade, a gente pode se atrapalhar feio. Depende só de nós, não depende dos japoneses. Eu estou fazendo o papel aqui do brasileiro arrogante, como é o Pacheco, né? Pacheco. Gente... Não tem cabimento. Primeiro que eu não me lembro, vocês falam que o Brasil foi eliminado pro Japão? Não, numa Olimpíada. Não, na Olimpíada de 96. Foi. Não, foi Como foi eliminado se o Brasil perdeu para a Nigéria? De 14 jogos, CCD, de 14 jogos na história, são uma vitória do Japão, que foi em 2025, naquele amistoso do ano passado, onde o Brasil tinha um time bem diferente, 2 empates e 11 vitórias do Brasil. E o único encontro em Copa foi em 2006. É o gol do Canu? Não, em 1996, Olimpíada de Atlanta, certo? O Brasil perde para o Japão na primeira fase. Depois avança e perde para a Nigéria. Tudo bem, então desculpa, não é eliminação, ele tem uma derrota para o Japão. E era um timaço o Brasil, hein? Era um baita de um time. Mas não é o time principal, né? E já era num episódio de jogo de classificação. Não, era o time olímpico. Já era num episódio de classificação. Era o time olímpico, mas tinha 3. Tinha Rivaldo e Bebeto. Aldair, Dida no gol. Mas o Dida tinha idade, eu acho. Era Aldair, Bebeto e Rivaldo, se eu não me engano. Sim, o Rivaldo é o cara que perde a bola no meio-campo, na origem do gol da Nigéria, o gol de ouro, e aí ele apanha que nem bicho do tipo, olha aí, tremeu, amarelou. Depois de 2002 ele tem uma retomada. Rivaldo, Dida, Aldair, Ronaldo, Dida, Aldair, Rivaldo e Bebeto estavam nesse jogo aí, que é uma derrota, não é uma eliminação. Dida, Zé Maria, Flávio Conceição, Amaral, era um baita Rivaldo, era bom time. E o Brasil ainda paga o vale, César. Lembra que nós ficamos em 3º lugar e não fomos pegar a medalha? Sim, eu foi me lembro um negócio feio, o Brasil não foi pegar a medalha de bronze. Eu me lembro de algo assim, eu lembrava desse jogo aí do Japão, eu digo, mas não me lembro de ter sido... Não, mas obrigado, César, foi uma boa correção, é derrota, mas não é eliminação. Mas o que eu quero colocar sobre, eu não quero ser arrogante, gente, só um time pode perder. Só um time pode perder. O futebol japonês, que treina com o olho vendado, na categoria de base, com 200 crianças, gente, vamos parar com isso, né, cara? O Brasil tem quantos caras treinando hoje em rua? Olho bem aberto. Tem milhões de crianças. O Brasil é favorito. O Brasil é favorito. A gente fecha. O Brasil
O Brasil é favorito, César. O Brasil tem muito mais nessa hora, e eu valorizo muito tradição e camisa nessa hora, porque no mata-mata isso conta, assim, é um elemento que não é decisivo. Vamos fazer o seguinte, não é decisivo, mas é um elemento. Só que assim, não é tão boia dada assim, César. Ali do outro lado tem um adversário que sabe jogar. Não existe boia dada em futebol, a gente sabe disso, Léo. Eu não tô querendo dizer aqui que se tu entrar com 4 jogadores, tu vai ganhar dos 11 do Japão. Eu tô dizendo que o futebol brasileiro vai entrar com 11 jogadores... porque não vai, né? Tá, entrar com 11 jogadores interessados em ganhar o jogo. Ponto. Ou alguém duvida que o Brasil vai entrar interessado em ganhar o jogo. Time titular, acho que a gente tá dando quantos japoneses titulares seriam titulares do time brasileiro? A resposta é 0 absoluto. Os dois titulares, os dois laterais seriam titulares. Os dois laterais seriam titulares facilmente da seleção brasileira. Tu tá com o papel aí estudado sobre o Japão. Eu não estudei o Japão. Eu só quero saber o seguinte. Faz a comparação de onde jogam os principais jogadores do Japão. Principais não, os 11. Porque é sempre importante dizer assim, o número 10 do Japão joga no melhor time do planeta. Legal. E os outros 10? Onde é que... Porque foi o que aconteceu com a Escócia. A Escócia era assim. No 15 de campo bom. Mas o Emerson Royal já jogou... O Emerson Royal já jogou na Premier League também. O Carlos Vinícius já jogou na Premier League também. Não é esse o ponto, valorizam mais quais jogadores? Por que os brasileiros estão melhores posicionados? Porque são melhores. Vamos pegar o que a gente vê dos times, tá? O time que a gente está vendo aqui do Japão é um time super organizado, está muito claro, ele tem dinâmica, os caras são muito mais habilidosos tecnicamente. Eu senti falta, Léo e todo mundo que nos acompanha, até comentei aqui com o Vaguinha, a gente tá vendo lá no Porto, né, Vaguinha? Isso. Assim, me faltou um pouco o drible. Tem um ou outro que tenta, mas é um time que... Não, mas é um time que gira, é organizado. Eles sabem o que fazer com a bola, mas tem algo assim metódico ali que eu acho que em algum momento pode ser um problema pro Japão. A característica do jogo do Japão fecha perfeitamente com o que é o Ancelotti. Dá a bola e transição. Eles enfrentaram. Como assim, Vaguinho? Não, eles não vão enfrentar. Como é que o Japão gosta de jogar? O Japão gosta de propor o jogo, de sair pro jogo. Só que, gente, vai enfrentar o Brasil. Aí o treinador do Japão vai estudar a seleção brasileira. A Escócia gostou do jogo contra o Brasil. Isso, vai sair pro jogo. A Escócia caiu na armadilha do Brasil. Isso também ajuda, César, já vou, Léo, rapidinho. Isso também ajuda o Japão a não cometer o mesmo erro. Ontem o Léo trouxe algo interessante, que o Brasil propôs uma cilada à Escócia que caiu. Caiu porque foi incompetente. Se o Brasil está oferecendo a bola para a Escócia, bastava a Escócia dar o balão de volta e isso estava desoferecido. Maurício... O Japão aprendeu, Diogo, e não vai fazer tem 100% de razão. O pior é que estava na cara essa armadilha, porque não faz sentido a Escócia ali, até o momento do gol do Vini Júnior, ter 70% de posse de bola. Era óbvio que era uma armadilha do Brasil e a Escócia caiu feito patinho. Tá, mas tem um detalhe também importante, Vaguinha. Tá? Oi. Tem um detalhe aqui, Vaguinha, que é o seguinte, só até para acrescentar para vocês no debate, o técnico do Japão, ele está muito otimista. Ele disse depois do jogo ontem, o Hajime Moriyasu, que pior para ele, vai entrar Bertinho, vai levar uma balaia. Pedro, ele disse que tá 50-50 essa disputa. Eles estão achando que dá para encarar muito o Brasil. Quando diz que é 50-50, mas ele tem um programa de humorismo lá na TV do Toque. Mas esse é um sentimento, eu conversava com o Luciano antes, né, Luciano, no Esportes ao Meio-Dia, e a gente trocava essa ideia também. Esse é um sentimento que eu ouço aqui, tem bastante torcedor japonês aqui em Dallas, muitos até estão no mesmo hotel, e o que eu conversei ontem no Gaúcha na Copa com o Lucianinho, até um torcedor entrou, bem otimista, lembrou de 96, né, Luciano? E conversei aqui em Dallas já, no hotel. Brasil, na próxima fase, disse, é possível ganhar. Eles estão acreditando, eles estão muito motivados com a geração deles. Ô, Léo, o que pode ser um elemento positivo para o Brasil. É verdade. Saltinho alto é sempre bom. Eu quero falar saltinho 12 no Japão, uma tamanca. Eu cobrei do Brasil para esse jogo contra a Escócia repertório. Não dá para ter um time com os melhores jogadores, teoricamente, né, do país, com apenas uma jogada, que é a jogada bola no Vini Júnior. E nesse jogo contra a Escócia, eu vi repertório. A gente está falando muito de um estilo de jogo do Brasil e a gente olhando também a posse de bola, fica evidente que o Brasil, em muitos momentos, não quis ficar com a bola. Isso. O modelo do Brasil não é de ter a bola, todos os jogos. Mas quando o Brasil ficou com a bola, eu vi repertório.
Porque o Brasil tem 2 gols em jogadas trabalhadas. E tem um cara que está sendo decisivo para isso, que é o Bruno Guimarães. Ele está se achando como volante quase meia, entrando na área, dando assistência. Saindo lá na frente. Mas o primeiro gol do Brasil é um erro do zagueiro. É forçado. É o Rayan marcando alto e fazendo o cara errado. Horroroso. Horroroso. Não pode dá um bico e tira a bola dali. O zagueiro horroroso. É presente de Natal aquilo ali. Mas o segundo gol, que no final tem o Matheus Cunha dando um carrinho e recuperando a posse de bola, o Brasil troca 16, 18 passes, 40 segundos rodando a bola com inteligência, esperando o momento certo para fazer a transição, para chegar com força no ataque. Aí tenta a finalização, não consegue. A Escócia tenta sair jogando, o Brasil recupera. E o terceiro gol é um lançamento primoroso do Casemiro. O Bruno Guimarães entra num espaço, ataca um espaço de meia, né? De meia de articulação, ele tem a possibilidade de finalização, nisso passa o Matheus Cunha pelo lado, sozinho. É a jogada mais bonita dos 3 gols. Então, tem mecânica. Eu citei dois gols do Brasil, que não é bola no Vini Júnior na esquerda, driblar e finalizar, como foi contra a Haiti. É esse que tu citou, a bola vem aqui de trás, acho que é o Danilo que dá o primeiro passe aqui de trás e entre linhas e vai indo, a bola vai indo. Como foi contra Marrocos no primeiro jogo e como foi também contra o Haiti no segundo jogo. O Brasil, neste jogo contra a Escócia, apresentou repertório. Então eu acho injusto a gente dizer, o Brasil tá atrás da linha da bola, tá esperando para dar a bola no Vini Júnior. Não é. Não é só isso. Não foi. Mas é que ali já tava 1-0, né, Diogo? Ali já tava 1-0, aí muda a feição do jogo. A Escócia precisou sair um pouco mais. Só um detalhe do jogo de ontem é que o Japão enfrentou um time que tem poucos recursos, tem 2 centroavantes, um deles, o Gyökeres, é um cara mais de imposição, centroavante e pivôzão. O Isaac tem um pouquinho mais de qualidade técnica, um cara que sabe jogar. Mas assim, era linha de 5, 3 na frente e os 2 centroavantes. Não saiu disso a Suécia, tanto que o gol da Suécia era a única jogada de bola no chão, que é o gol do Elanga, né? E então assim, eles tiveram a bola o tempo todo, eles não tiveram o brilho na construção, porque foi um ferrolho que a Suécia montou e a Suécia permaneceu assim até os 30 minutos do segundo tempo. Aí ela mudou, aí ela desmanchou a linha, botou jogadores mais ofensivos, tirou um zagueiro, botou um meio-campista e um meia, tirou 2 zagueiros, aliás, botou um meio-campista e um volante e um meia e saiu mais pro jogo. Aí chegou o empate. Mas também o Japão teve essa dificuldade. Eu só discordo, Maurício, um pouco de ti na questão da qualidade técnica. O jogador japonês tem esse drible. Ele tem o 1 contra 1 e eles buscam, esse é o jogo deles. É atrair o adversário para um lado, fazer a inversão para ter esse 1 contra 1. Inclusive o zagueiro, o Isaac, que se machucou, o zagueiro da Suécia, se machuca no lance em que ele tem que fazer a falta, porque o japonês estava passando, o Maeda, e ia campo aberto. Então assim, é esse o jogo deles até para buscar essa velocidade e esse 1 contra 1.